Sentar, você pode louvar a Deus com as palmas, você pode fazer isso. Enquanto isso, vai abrindo a tua Bíblia, logo após as palmas, em Êxodo capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Ou melhor, irmãos, Êxodo capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Aleluia. Quanto mais, irmãos, nós nos posicionamos como família, mais o reino de Deus, ele avança sobre a terra. Entenda isso, quanto mais nós nos posicionamos como família, mais o reino de Deus, ele avança sobre a terra. Deus, ele nunca mudou o seu pensamento original. Deus, desde sempre, o bom prazer do seu coração é uma grande família. E nada e ninguém poderá frustrar os pensamentos de Deus. Entende isso? Podem se levantar reis, podem se levantar reinos, podem se levantar homens poderosos, mas a vontade de Deus, ela permanecerá para sempre. É por isso que a palavra que eu vou ministrar nessa noite é uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento para que você continue lutando pela sua família, para que você continue lutando por aqueles que você ama, para que você não desista. E a intenção do meu coração é trazer clareza para algumas coisas, e talvez muita coisa que eu vou falar você já sabe, e eu vou só fixar. Talvez eu traga algumas coisas novas, e quando eu trouxer algo novo, baseado na palavra, não pense que eu quero tirar de você um glória a Deus, um aleluia. Que bom que isso aconteça, porque Deus, ele precisa ser louvado e glorificado pela sua palavra. Mas a intenção maior é para que quando você receber algo no teu espírito, você caminhe sobre essa palavra. E por meio dessa palavra, você produza fruto, e fruto esse que engrandeça o nome do Senhor e estabeleça a vontade dele sobre a terra. Permita que por meio da sua vida, Deus, ele faça e cumpra aquilo que ele deseja fazer. Êxodo capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Dá para colocar aqui, Mário, para a gente? Se der, eu vou ler com os irmãos aqui. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Repete comigo, da mesma tribo. E ela, aleluia, ela engravidou e deu à luz um filho. Repete comigo, um filho. Notem bem que eles eram da mesma, isso é importante. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por... O que ela fez? Escondeu por 3 meses. Versículo 3. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com um piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Ou seja, colocou ele na água. Você pode fechar os teus olhos? Eu quero orar mais uma vez. Pai, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho, eu quero pedir que todos os pensamentos, todos, eles sejam agora levados cativos à obediência a Cristo Jesus e a tua palavra. Senhor, assim como o Senhor já tem dito antes do início deste culto, que o Senhor tem colocado anjos ao redor desse lugar, eu quero pedir também que sobre nós venha a tua graça, Senhor. Sim, livra-nos nessa noite, durante a ministração da tua palavra, de todas as distrações, Senhor. Eu quero nessa oração com os meus irmãos lançar sobre o Senhor
toda a nossa ansiedade. Não permita nessa noite que nenhuma ansiedade venha roubar a atenção dos teus filhos, não. Nós lançamos sobre o Senhor toda a ansiedade, e que o nosso coração nessa noite descanse no que diz a tua palavra, que o Senhor tem cuidado de nós. E em teu cuidado nessa noite, nós queremos tributar toda a nossa atenção àquilo que o teu Espírito irá ministrar a nós, em o nome de Jesus, amém. Irmãos, verdadeiramente a família, ela é e será o maior testemunho dos últimos tempos. Quando eu estava lendo esse texto, quando eu estava estudando a palavra do Senhor para compartilhar com os meus irmãos nessa noite, Deus ele foi falando algumas coisas. Hoje também eu conversei com o meu pastor, nós tivemos um tempo de conversa, e eu falei para ele a intenção do meu coração nessa noite, a mensagem, o texto, ele conversou também comigo, e Deus ele foi depositando em meu coração algumas coisas, irmãos, e ele me levou ao primeiro capítulo de Êxodo, quando a Bíblia começa fazendo um relato da entrada das almas no Egito. Os irmãos sabem da história, como que o povo hebreu, devido à fome, foi parar no Egito. Os irmãos conhecem a história de José, quando ele recebe uma túnica de várias cores, quando ele tem um sonho, os seus irmãos começam a persegui-lo. José então ele é vendido, cai numa cova, vai para a casa de Potifar. Então a Potífera corre atrás dele, querendo se deitar com ele, ele foge, ele deixa a própria roupa. Aí aqui já vai uma dica para os homens desse dia, irmãos, por favor, não queira ser forte, quando Deus só pede para que você fuja, por favor. Não queira ser forte quando você mesmo sabe que você não tem condições de enfrentar, fuja. Porque é melhor fugir do que ser vencido. Então José já fugiu, largou a roupa, passou por acusação, foi lançado na prisão Deus usou José. Porque não importa o lugar onde você está, se Deus quer te usar, Ele vai te usar, irmãos. Esteja atento para quando Deus desejar te usar, para que Ele te use. Aí Deus usa José na prisão, interpreta 2 sonhos, e José tenta pedir um favor. A pior coisa que tem é quando o crente fica pedindo favor, irmãos. Se você quer atrasar o processo de Deus na sua vida, fica pedindo favor, não, por favor, confie em Deus. Aí José pede um favor, lembra de mim, né? Faz uma indicação. Quantas vezes a gente quer alcançar alguns lugares e tenta alcançar por meio de indicações? Ei, os filhos de Deus não precisam de indicação, porque nós temos alguém que cuida de nós, irmãos. Nós temos um Deus que cuida de nós não precisamos de indicação, de jeitinho, de ajuda, não. Se Deus quer mover as peças, Ele move. A questão toda é que nós temos problema com o tempo. Nós não conseguimos nos submeter ao tempo. E quando nós não conseguimos nos submeter ao tempo, aí nós começamos a fazer os arranjos. Agora eu quero que você entenda que não é tão fácil assim, querido. Para que Deus faça algo, você precisa entender como que o céu se movimenta. Porque nós vivemos em um período chamado tempo. Ouça isso, por favor, que vai te ajudar. Nós vivemos em um período chamado tempo. E esse período chamado tempo, ele está entre 2 eternidades. O período chamado tempo, ele está entre a eternidade passada e a eternidade futura. Deus se move na eternidade. Deus, Ele não está condicionado ao tempo, mas nós estamos. E para que Deus, olha que Deus tremendo, para que Deus, Ele trabalhe em favor dos seus, Deus tem que se submeter ao tempo. Porque o nosso tempo não se move como a eternidade. Então quando você precisa de algo, tem coisas que para Deus é já, quando só depende dele e você. Mas quando Deus precisa movimentar algumas coisas, Deus também precisa esperar pelo tempo, assim como nós. Você está entendendo?
É por isso que José, ele precisou ficar ainda 2 anos na prisão, porque Deus precisou trabalhar com o tempo, movimentar pessoas. Deus precisa movimentar pessoas. Deus precisava levar alguém lá para a prisão, tirar da prisão. Deus precisava restituir alguém, dar um sonho para Faraó, fazer com que Faraó se levantasse do sonho, pedisse a alguém. Entende? Vocês entendem essa movimentação? É por isso que você precisa ter paciência quando as coisas não acontecem no seu tempo, mas elas vão acontecer, é só você aguardar. E a Bíblia diz que José então interpretou, aí Deus deu um sonho para Faraó, Faraó queria saber quem podia interpretar, então aquele homem que recebeu a revelação no presídio, fala para Faraó, me lembra, há 2 anos atrás, há 2 anos atrás, os homens podem esquecer, Deus não esquece, ok? As pessoas podem esquecer, Deus não esquece, irmãos, porque a memória de Deus não é como a nossa, não processa da mesma forma. Deus, Ele sabe e lembra de tudo. Tem coisas que nós esquecemos, que Deus fala conosco, mas o Deus que fala não esquece, porque Ele é fiel para cumprir tudo. Aí José, ele sai da prisão, vai até Faraó, então faz a interpretação do sonho do rei, o rei coloca José para ser governador sobre o Egito, vem os 7 anos de vacas magras, depois vem os 7 anos de vacas gordas, 7 anos de escassez, 7 anos de fartura. José ele governa, ele armazena, o Egito se torna uma terra rica, então Deus traz os irmãos de José para o Egito, traz Jacó, aí eles ficam por um tempo, e então a Bíblia diz ali no capítulo 1 de Êxodo, que então morre os irmãos de José, morre José e morre toda a geração de José, toda ela. Então o capítulo 1 de Êxodo fala de uma outra geração, uma nova geração no Egito. E aquela geração, diz a Bíblia, que começa a frutificar e a se multiplicar. Porque frutificar e multiplicar são 2 coisas totalmente diferentes. E a Bíblia diz que eles começam a frutificar e a multiplicar e começam a se tornar um povo muito grande. E eles se fortaleceram de maneira que todo o Egito se encheu de hebreus. Então se levantou um novo rei no Egito. No momento em que os hebreus se frutificavam, se multiplicavam e começavam a encher o Egito, se levantou um novo rei. E aquele novo rei que se levantou, ele não havia conhecido José. E diz a Bíblia que aquele rei, ele fala o seguinte, quando ele se volta para o seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Olha o que disse aquele rei que não conhecia José e estava vendo o que estava acontecendo com os hebreus, como eles frutificavam e se multiplicavam. Olhem, esses hebreus, eles são muito mais e mais poderosos do que nós. Antes de falar sobre essa fala do rei, eu quero falar um pouco sobre essa questão de frutificar e multiplicar, porque é muito importante. Ouçam atentamente. Quando nós olhamos para a criação, lá para Gênesis 1, Gênesis 2, nós vamos ver que Deus, Ele cria a erva e as árvores. E Ele fala para que as ervas e as árvores dessem frutos, que frutificassem e multiplicassem. Então Deus vai e também cria os peixes e as baleias. Deus cria os seres que viveriam nas águas. E Deus também fala a mesma coisa, que eles frutificassem e eles multiplicassem. Então vem em Gênesis ali no capítulo 1, a partir do versículo 27 e 28, e Deus faz o homem. E Deus também fala para que o homem frutificasse e multiplicasse. E é interessante que quando Deus falava para frutificar e multiplicar, Deus também falava o seguinte:
para que eles fizessem isso segundo a sua espécie. Então, pastor, qual é a diferença de frutificar e multiplicar? Frutificar diz respeito a gerar fruto da mesma espécie. Lembra quando nós lemos ali em Êxodo, no capítulo 2, versículo 1, que tanto a mãe de Moisés como o pai de Moisés, eles eram da mesma tribo. Eles eram da mesma tribo, se uniram em matrimônio e geraram quem? Moisés. O que eu quero dizer sobre frutificar é que nós precisamos produzir fruto da mesma espécie. E para que nós possamos produzir fruto da mesma espécie, não pode haver mistura. Um animal, ele não podia se relacionar com um animal diferente, porque senão o fruto não seria da mesma espécie. Não seria a frutificação determinada por Deus. Vocês estão entendendo? Um peixe não podia se relacionar com um peixe diferente, porque senão o fruto seria de uma espécie diferente. Pastor, o que isso quer dizer? É que nós, irmãos, precisamos frutificar. Dar fruto aqui é gerar filhos. Nós precisamos frutificar, mas nós precisamos dar fruto segundo a nossa espécie. Agora, pastor, qual é a nossa espécie? Gênesis deixa claro que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, todo fruto que nós gerarmos precisa remeter a Deus. Você consegue entender isso? Todo fruto que nós gerarmos precisa ter a imagem de Deus, precisa ser a semelhança de Deus. E o que acontecia ali, irmãos, no Egito? Quando os hebreus se relacionavam, o fruto não tinha cara de egípcio. Os filhos, eles não tinham cara de egípcios, os filhos tinham cara de hebreus. O que eu quero dizer com isso, contextualizando para os nossos dias? Que Joquebede, a mãe de Moisés, e durante a Bíblia, a mulher, ela representa a igreja. Então, quando o Senhor fala que a mulher deve dar fruto segundo a espécie, ou seja, precisa trazer a imagem do Criador, a igreja não é diferente. Todo fruto que a igreja produz precisa ter a imagem de Cristo. Todo fruto. A igreja, ela não pode produzir nenhum fruto que não traga a expressa imagem de Deus, que é Cristo. Tudo aquilo que não for a imagem de Cristo não provém da espécie celestial. Você consegue entender isso? É por isso que a igreja precisa atentar para a frutificação. Quando nós olhamos para João no capítulo 15, nós vamos ver que Jesus, ele é o quê? Ele é a videira, e nós somos o quê? Os ramos, e os ramos que estão em Cristo precisam produzir o quê? Fruto, e esses frutos precisam ser Cristo. Não podemos produzir nada diferente, por favor. É por isso que nós, como igreja, precisamos fazer uma revisão acerca daquilo que nós estamos frutificando. A igreja não pode frutificar a imagem do homem. A igreja não pode frutificar a imagem de uma denominação. A igreja não pode frutificar usos e costumes, não. A igreja precisa produzir fruto chamado Cristo. E era isso que estava sendo produzido, frutificado ali no Egito. Hebreus. Nasciam hebreus, e nasciam hebreus, e nasciam hebreus. E aquele fruto, ele foi se tornando numeroso. Entenda, não estava se tornando numeroso mistura. O maior problema hoje são as misturas, irmãos. E a Bíblia, ela sempre condena a mistura. Porque nada genuíno vem de mistura. Nada genuíno. Nada genuíno. É por isso que nós precisamos cada dia mais ser autênticos.
nós precisamos ser autênticos. É por isso que a Bíblia fala de jugo desigual. Não pode haver jugo desigual. Todo jugo desigual vai produzir algo diferente da espécie. E o jugo desigual, além de não trazer algo da mesma espécie, traz muitas dores de cabeça. É por isso que eu já falo para os jovens solteiros que estão aqui: por favor, não entre em um jugo desigual. Procure alguém da mesma tribo e produza fruto da mesma espécie, por favor. Porque é isso que Deus deseja multiplicar sobre a terra. Deus deseja que os filhos que sejam multiplicados sejam filhos que tenham a cara do céu. Aleluia. E então, irmãos, eles foram se multiplicando, gerando hebreus, multiplicando hebreus. E então Faraó ficou desesperado, e ele então reúne talvez uma cúpula, faz um concílio ali, chama os sábios e fala: gente, esse povo está crescendo demais, e eles são mais poderosos do que nós. Aí eu aprendo algo aqui, sabe o que? O diabo, ele sabe mais sobre nós do que nós mesmos. O diabo sabe mais sobre nós do que nós mesmos. O diabo consegue ver o que às vezes muito crente não está vendo. Porque o próprio Faraó testemunhou que aquele povo era um povo poderoso. E muitas das vezes o inimigo está olhando para nós e nos vendo como um povo poderoso. E nós, quando olhamos para nós, nos vemos frágeis e debilitados. O inimigo dá testemunho sobre nós, irmãos, e nós não conseguimos dar o testemunho. Aí quando eu olho Paulo falando para o seu filho Timóteo, Paulo fala o seguinte para Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, Deus nos deu um espírito de fortaleza. Deus não nos chamou para ser um povo medroso, acanhado. Se até o inimigo sabe disso, irmãos, então é hora, é tempo de nós nos apropriarmos daquilo que Deus disse a nosso respeito. Aquilo que Deus disse a nosso respeito não pode estar na boca do inimigo, não. Aquilo que Deus disse a nosso respeito tem que estar no nosso coração e na nossa boca por confissão. Para de ficar reclamando. Toma posse do que Deus disse, por favor. Enquanto o Faraó olhava para o povo hebreu como um povo poderoso, aquele povo se via como escravo. Você consegue entender isso? E então ele fala: esse povo está crescendo, esse povo é poderoso. Então, diz a Bíblia que ele traça uma estratégia. Porque toda vez que o inimigo se levanta, ouça isso, por favor. Toda vez que o inimigo se levanta, isso sinaliza no mundo espiritual que o seu governo está se sentindo ameaçado. Toda vez. Toda vez que o inimigo se levanta, isso sinaliza no mundo espiritual que o governo dele está se sentindo ameaçado. E naquele momento Faraó se sentiu ameaçado. Ele entendeu que se houvesse uma guerra, aquele povo poderoso iria vencê-lo, e o seu governo seria tomado. E então ele já começa a traçar estratégias. Ouça isso, por favor. Toda vez que o inimigo se sentir ameaçado, ele vai começar a traçar estratégia, irmãos. Porque o diabo, ele é estrategista. É um exército. E todo exército se move por estratégias. Não pense que o inimigo ele sai sem antes traçar um plano, não. O inimigo, antes de atacar, ele faz um plano. E ele então começa a colocar o seu plano em ação, para que ele pudesse conter o crescimento do povo. Vocês estão me entendendo? A intenção do inimigo era conter o crescimento do povo. É por isso que eu chamo a igreja a uma reflexão. Por quê? Porque o povo de Deus está crescendo. Olha para o lado. Vocês lembram como era na garagem?
essa comunidade de fé? Quem lembra? Quer dizer, poucos não vão lembrar, né? Poucos vão lembrar. Você lembra, Alessandra? É didático, tá, pastora? Você lembra, pastora? Tem que perguntar. Lembra, Raquel? Era pequeno, começou na primeira garagem. 2 famílias, né? Poucas famílias. Aí cresceu. Foi para a segunda garagem, né? Porque o segundo local de adoração foi na segunda garagem. Aí cresceu um pouquinho mais, chovia, não dava. Uma garagem era pouca na segunda garagem. Então, a gente foi para o Caixotinho, a gente chama de Caixotinho, né? Que foi o primeiro templo alugado. Aí cresceu um pouquinho mais. Então, nós viemos para esse hangar. Esse lugar, irmãos, para vocês que não sabem, antes de nós alugarmos, ele estava parado e era uma recicladora. Ou seja, as coisas vinham para cá destruídas, jogadas fora. Então nesse lugar se reciclava e dava um novo sentido para aquilo que tinha sido descartado. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas o templo mudou, ficou mais bonito, ornamentado, mas o propósito é o mesmo. Porque quantas pessoas que entram nesse lugar que foram jogadas fora, quantas pessoas que entram aqui quebradas, machucadas, falidas. Então Deus ele pega, Deus ele restaura, Deus ele transforma e Deus dá um novo sentido. Dá um novo sentido, traz de volta a realidade, dá vida novamente, traz esperança. E nós temos visto como esse lugar está crescendo. E lembra do que eu disse? Toda vez que o povo cresce, o inimigo se levanta, porque ele se sente ameaçado. E ele então começa a traçar estratégias. E a primeira estratégia dele ali no Egito foi tributar o povo. Levantou maiorais para cobrar impostos, tributos. E imagino eu que passou o tempo e não resolveu. O povo pagava imposto e continuava crescendo. É por isso que não deixe de pagar imposto, irmãos, por favor. Você não vai ficar mais pobre por causa disso, você vai continuar crescendo em nome de Jesus. O nosso pastor falou algo no início desse ano que me trouxe muita reflexão. O nosso pastor ele trabalha, ele não é assalariado por essa comunidade de fé. Não que isso seja errado, irmãos, porque a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu trabalho, ok? Mas o nosso pastor ele não é assalariado, ele tem o seu trabalho, ele trabalha com finanças, então ele trabalha com muita coisa. E ele decidiu no início do ano chamar uma pessoa para que pudesse... Ele já falou isso, então não tem problema de eu falar, é público. Ele chamou uma pessoa para que desse um check-in nas contas dele, falasse, verifica se eu estou deixando de tributar alguma coisa, ainda que ele anda muito correto, vê se eu estou deixando de pagar imposto. Porque se tiver eu quero pagar, porque não se combate corrupção sendo corrupto. Você consegue entender isso? Não se combate corrupção sendo corrupto, então faz um check-in. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite é, se você tem uma empresa, se você faz declaração de imposto de renda, por favor, não deixe de fazer, faça as coisas certas, você não vai ficar pobre por causa disso, muito pelo contrário, você vai trazer a bênção de Deus sobre a tua vida, porque quanto mais Faraó tributava os hebreus, mais eles continuavam crescendo, se tornando um povo numeroso e poderoso. Nós estamos vivendo dias que nós vamos precisar andar na linha, irmãos. Nós estamos vivendo dias que nós vamos ter que abrir mão daquilo que nós achamos para viver a genuína palavra de Deus. Não dá para você ficar fazendo escolha, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Não, você precisa entrar na reta justiça de Deus. Porque o povo de Deus, muitas das vezes não erra por grandes coisas, não. O povo de Deus às vezes erra por pequenas coisas. E nesses dias Deus está realizando pequenos ajustes. Deus está colocando no eixo pequenas coisas, irmãos. Deus ele está trazendo à tona, Deus está trazendo à memória, Deus está nos mostrando, Ele está abrindo os nossos olhos, Deus está nos tocando, Deus está nos empurrando para um lugar, irmãos, que só vai sobrar Ele e mais nada de nós. E o povo continuou crescendo, então Faraó passou para a segunda estratégia, e na segunda estratégia ele começou a colocar serviço forçado.
ele começou a colocar o povo para trabalhar mais. Então vamos colocar esse povo para trabalhar mais. Vamos botar mais carga. Às vezes a gente faz um projeto na igreja e no primeiro obstáculo a gente para, né? Até nisso os filhos das trevas às vezes são mais prudentes do que nós. Faraó não parou, ele continua insistindo. Não, uma hora eu acerto. Nós também precisamos aprender a não desistir, irmãos. Precisamos aprender a insistir. E então ele começa a colocar muito trabalho. Muito trabalho. E você sabia que às vezes essa é uma estratégia que dá certo do inimigo na vida de muitos crentes? Às vezes o diabo consegue parar muitos crentes colocando muito trabalho. Às vezes começa a colocar ele para fazer hora extra, trabalhar noite e dia, final de semana. Aí daqui a pouco ele já não tem tempo mais para vir na igreja. Por quê? Porque eu estou trabalhando. Aí ele já vê que não dá, começa no segundo emprego, aí que não dá mesmo. Aí daqui a pouco ele começa a se afastar. Ah, pastor, eu quero dar um tempo no ministério de louvor, porque eu estou trabalhando demais, preciso de um recurso extra, estou com as dívidas, umas contas, tenho que pagar, então me dá um tempo. Aí o inimigo, opa, deu certo, vou botar mais trabalho. Daqui a pouco não vai ver, o crente para. Mas com os hebreus não foi assim. A Bíblia diz que quanto mais trabalho o Faraó dava para eles, mais eles continuavam frutificando, crescendo e se tornando um povo numeroso. Aí Faraó não desiste. Ele vai para a terceira estratégia. Coloca eles para construir templos, as pirâmides. Começa eles para construir as grandes pirâmides com seus nomes, que eu chamo aqui de templos idólatras. Quando o diabo ele não consegue nos vencer com essas estratégias iniciais, então ele tenta atrair os nossos olhos para o Deus que é digno de toda adoração, e ele começa a nos fazer a trabalhar para outro tipo de deuses. Só que a Bíblia fala que essa estratégia também não deu certo. E o povo continuou crescendo. Por favor, tenha paciência comigo. Eu preciso construir algo com você nessa noite, alguns detalhes eu preciso compartilhar para que você vá acompanhando, por isso que eu peço a sua atenção. Aí não deu certo também, graças a Deus não deu certo, o povo continuou crescendo. Que bom quando não vai dando certo as estratégias do inimigo, né, Aline? Que bom quando a gente vai vencendo de glória em glória. O inimigo ataca, a gente avança. O inimigo ataca, a gente avança. O inimigo ataca, a gente continua vencendo. O inimigo ataca daqui, a gente dá glória a Deus de cá. Aleluia! Que a gente possa continuar assim, irmão. Deixa o inimigo atacar. Porque quanto mais ele ataca, mais forte nós ficamos. Não tenha medo dos ataques do inimigo, porque maior é aquele que guarda as nossas vidas. O Deus que você serve, ele não dorme, ele não cochila, não se cansa. Ele trabalha em favor daqueles que confiam nele. Quanto mais Faraó aumentava a carga, quanto mais ele aumentava os tributos, quanto mais ele aumentava as construções, o povo, eles não olhavam para aquelas pirâmides, eles olhavam para o alto, porque é do alto que vem todo o socorro. Não desista se as lutas estão aumentando, e não se desespere com o que eu vou falar, vai aumentar mais. Se você acha que eu vim aqui nessa noite te dar uma palavra, fica tranquilo, querido. Oh, meu amado. Oh, santo. Vai dar tudo certo. As portas vão se abrir. Você vai ver dinheiro cair na sua conta, você vai ver. Ah, conta. Amanhã você não vai ter boleto nenhum para pagar, os boletos vão sumir. Fica tranquilo. Ah, jovem, essa semana antes você arruma uma namorada, fica tranquilo. Deus vai mandar, vai bater na sua porta. Vai chegar um carrinho de som lá, com muitos balões, e você vai receber uma declaração de amor na porta. Que isso? Aquela promoção, essa semana vem a promoção, seu salário vai aumentar 5 vezes mais. Aquela que foi, fica tranquilo, em 7 dias vai voltar. Está amarrado. Está repreendido. Não. Irmãos, que bom que fosse assim, mas não é assim. Nem sempre é assim que funciona. Nem sempre. Paulo diz que é por meio de muitas tribulações entrarmos no reino de Deus. O que mais
trabalha em nós não são as conquistas, mas são as lutas. O que mais muda o nosso caráter, o que mais nos transforma, não são as bênçãos, são as provações. Porque as bênçãos, elas são para nós para celebração, as lutas para transformação. Não são as bênçãos que te transformam, são as lutas que você enfrenta, não desiste e vence. Aí a Bíblia diz que Faraó não desistiu. Então, ele toma uma atitude que, em nossos dias, não será coincidência e nem mera semelhança. Ele manda matar os filhos. Olha só, ele começa com os impostos, muito trabalho, construções gigantíssimas. Me perdoe, talvez, essa palavra acho que encaixa. Gigantes, né? Construções gigantes, nada dá certo. Então, ele para e pensa. Vocês estão rindo, né? Deixa vocês, quando vocês falam a palavra errada, deixa vocês. Aí ele para e pensa, eles estão frutificando da mesma espécie. E à medida que eles frutificam a mesma espécie, eles multiplicam e se tornam poderosos. Então eu vou matar os filhos. Olha só, matar os filhos, porque matando os filhos, eles vão parar de crescer e vão deixar de ser poderosos. Matar os filhos, isso não é coincidência e nem mera semelhança para os nossos dias. Matar os filhos, porque essa é uma das maiores estratégias do inimigo, matar os filhos. Foi uma estratégia usada por Faraó há milhares de anos atrás. E no decorrer dos séculos continua sendo a mesma estratégia do diabo, matar os filhos. Lembra que eu disse que toda vez que no mundo espiritual o diabo, ele percebe que o seu governo está sendo ameaçado, ele se movimenta de alguma forma? Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 2, versículo 2, quando aqueles pastores, eles chegam e falam assim: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. Herodes, que era rei, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém. Por que é que Herodes se perturbou? Porque eles haviam declarado que havia nascido um rei. E se havia nascido um rei, o governo dele estava correndo risco. Lembra de Faraó? Faraó, ele mandou matar os filhos porque o reino dele estava correndo risco, porque crescia e não parava. Tentou de tudo, nada deu certo, mata os filhos. Quando Herodes ouviu aquela notícia, nascido o rei dos judeus, aqueles pastores foram ali perguntando onde ele está, vimos a sua estrela, ele se perturbou, e ele então tentou enganar os pastores, dizendo o seguinte: olha, vão, encontrem o menino, e quando vocês encontrarem o menino, voltem, me noticiem onde ele está, porque eu também quero ir adorá-lo. Balela, conversa fiada, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado com as conversas fiadas que nós estamos ouvindo por aí, irmãos. Porque nem todo aquele que diz que adora a Deus é crente, irmãos. Nem todo aquele que diz que adora ou está adorando a Deus é um adorador. Precisamos tomar cuidado com aqueles que se fingem de crente. Tem muitos se fingindo de crente, mas na verdade o que eles querem é matar os nossos filhos. E nós precisamos ficar atentos com isso, mãe, pai que está aqui, e jovens que estão aqui, cuidado com aqueles que se dizem crentes. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tem muitos que estão chegando vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos. Vamos ficar atentos, porque o fim é atingir os nossos filhos.
Faraó queria passar por crente. Eu vou lá adorar, vou levar presente, nada. Ele estava sentindo que o seu governo estava sendo ameaçado. E toda vez que se levanta um filho dentro de um lar cristão, o reino das trevas se sente ameaçado. Quem está me entendendo? Aleluia por isso. E por que é que os filhos eles são tão atacados, irmãos? Você já parou para ler as escrituras e você já percebeu como os filhos eles são o maior alvo dos ataques do inimigo? Haviam deuses da antiguidade, deuses que tinham formatos de pedra, de escultura, e que hoje, na verdade, muitos deles já não tem mais um formato de escultura de pedra, já não tem mais um formato visível, mas são principados que ainda atuam. Havia um Deus na antiguidade que os sacrifícios que eles pediam eram os filhos daqueles que o adoravam sendo queimados. E pediam filhos. Porque desde o princípio, o que o diabo mais quer é matar os filhos. Antes que o Cristo encarnasse, o diabo ele matava os filhos, porque a intenção dele era matar o Cristo, porque ele não sabia em que corpo o Cristo viria, ele só sabia que o Cristo viria, iria encarnar para que pudesse morrer em um madeiro, então ele matava os filhos. E hoje, irmãos, sabemos que o nosso Cristo já veio, já morreu em um madeiro, já ressuscitou ao terceiro dia. E por que é que ele continua matando os filhos? Entendam, porque ele sabe que dentro dos nossos filhos habita o Cristo. Ele sabe disso. E é por isso que ele não quer que os nossos filhos, que carregam a presença de Cristo, produzam mais frutos segundo a espécie e se multipliquem. Porque ele sabe que isso acontecendo, o seu governo correrá risco. E ele continua. E por que é que os nossos filhos hoje são tão atacados? Porque, irmãos, os pais que estão aqui presentes vão entender muito bem o que eu estou falando. Muito bem. Quando nós passamos por um problema financeiro, por maior que seja o problema financeiro, irmão, a gente consegue lidar. Consegue, pastor Marcelo? A gente dá um jeito, vai lá no banco, sei lá, faz um empréstimo, faz uma campanha no monte, ora, né? Vende um negócio aqui, paga ali, dá um jeito. Quando a gente está passando por um problema talvez de doença, né? Aí a gente, mesmo que às vezes pega pesado no nosso corpo, mas a gente vai lá, enfrenta, toma um remédio, toma uma injeção, toma um soro, avança num problema ou outro, um desemprego, faz um biscate, a gente vai lidando. Agora, quando toca nos filhos, o negócio fica diferente, irmãos. Quem já teve a infelicidade de um filho adoecer e você se vê ali incapaz de resolver, e às vezes corre para o médico. Uma vez o meu filho Aleph, quando ele era pequeno, eu não lembro a idade, eu era muito pequeno, ele passou mal, e a gente ficou lidando com ele, e não teve jeito, tivemos que correr para o médico, e você se sente incapaz, eu não queria fazer algo, eu não consigo. Aí você leva para os cuidados médicos, e naquela noite foi uma noite assim, nós tivemos uma experiência ruim, porque nós chegamos no médico e demorou a atender, era de madrugada, né? Demorou a atender, e por fim fomos atendidos, levamos ele ali para o local de atendimento, e até aí tudo bem, a médica chegou ali ajeitando o cabelo, eu entendi, tudo bem, não tinha atendimento, estava descansando, dormindo, né? Mas aí ela começou a conversar com a gente, ela vira e fala assim: que horas que ele começou a passar mal? Aí nós falamos assim, de tarde, começou a dar uma febre, mais ou menos isso, né? Aí ela vai e fala assim: e agora que vocês trazem ele? Quando ela falou isso, eu já virei a cabeça assim, né, irmão? Já fiquei meio... Aí esse negócio não vai dar certo. Porque é pai. E se fosse eu sendo atendido, eu relevava. Né? Quantas vezes a gente releva, vai no UPA, senta lá, fica lá 5, 3, 10 horas, e vem embora, nem atendido. E a gente, mas quando falou isso, eu já comecei a ficar meio estranho, né? É pai. Aí daqui a pouco ela pegou o nosso filho e jogou em cima da maca, eu já
fiquei meio assim, né? Ela pega o negócio e enfia no ouvido dele, meio que eu fiquei assim. Aí quando ela deu meio que um diagnóstico e a minha esposa começou a chorar, eu falei, quer saber, larga meu filho, você não toca mais a mão nele. Peguei o meu filho, não pai, você não pode, não pai não, eu sou o pai, ela é a mãe, é nosso filho, nós vamos levar. Só não pode fazer, posso sim. Aí eu já virei, irmãos, você não toca mais, peguei meu filho e veio para outro lugar, porque é filho, irmãos, é filho. A gente não deixa as pessoas fazerem qualquer coisa com os nossos filhos. A gente não deixa nada menos do que a gente trata os nossos filhos. E por que o inimigo ele toca nos filhos? Porque ele sabe, ouça isso, que quando ele toca nos filhos, ele consegue abalar emocionalmente os pais. Mas o alvo do inimigo não são os pais. Ainda que ele consegue abalar emocionalmente os pais, o alvo não são os pais, o alvo sempre será os filhos. Porque ele sabe, irmãos, que os filhos, eles são herdeiros. Ele sabe que quem vai tomar o governo das mãos deles são os nossos filhos. Quem vai tomar o governo são os filhos. Porque você sabe quem é que entregou o governo na mão dele? Foram os pais. Ouça isso, por favor. Quem deu o governo na mão do diabo foram os pais. E quem vai tomar o governo das mãos dele são os filhos. É por isso que ele quer matar os filhos. Lembra quando Jesus estava no deserto sendo tentado? E foram se passando as tentações. Passou a primeira. Então, na segunda, ou na terceira, não me lembro, o diabo, acho que na terceira, leva ele para um monte alto, e então mostra para Jesus todos os reinos da terra. Vocês conhecem a história? Então Jesus olha para ele e fala, olha, dobre os joelhos e me adore, porque se você dobrar os joelhos e me adorar, eu te dou todos os reinos. Ele podia dar? Claro que podia dar. Por quê? Porque foi entregue a ele. Mas não foi entregue a ele por Deus, foi entregue a ele pelos pais. Foi entregue a ele pelo primeiro casal que Deus colocou ali no Éden, quando Deus plantou o jardim, colocou no jardim Adão e Eva, porque Deus deu o governo para os pais. Deus deu o governo para Adão e Eva, e quando aquele primeiro casal pecou, eles entregaram o governo nas mãos do diabo. E Deus decidiu que o governo seria restaurado pelo filho. Ouça isso, por favor. E o filho veio. E ele então, irmãos, não tomou o governo das mãos do diabo, não. Ele nos reposicionou. Porque se nós pegamos, se nós entregamos, nós vamos ter que pegar de volta. E Deus vai fazer isso por meio dos filhos. É por isso que o diabo ataca os filhos. Você consegue entender isso? Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo a Deus, irmãos, porque quando eu estava pensando sobre os filhos, sobre esse ataque tão ferrenho, esse ataque tão sujo, porque o inimigo, irmãos, ele usa estratégias sujas de guerra. Não pense que o inimigo, quando faz as suas estratégias, ele pensa num jogo limpo. Não, o inimigo trabalha com um jogo sujo. E ele usa todos os artifícios, tudo que ele tem. Certa feita eu estava ouvindo um irmão fazer uma ministração, e ele estava falando sobre guerra. E ele disse que nós, ocidentais, deturpamos o conceito de guerra oriental. Nós, ocidentais, deturpamos o conceito de guerra oriental. Porque nós sabemos que tudo o que aconteceu no passado é sombra das coisas futuras. E vocês lembram como eram as guerras no Velho Testamento? Quem lembra? As guerras, elas eram assim. Quando Deus ele mandava que o povo de Israel entrasse em uma cidade, Deus mandava que tudo fosse aniquilado. É exatamente isso. Eu não quero enfeitar o que está escrito. Deus falava para que quando eles entrassem, devia ser morto as mulheres, deviam ser morto as crianças, os anciãos, os animais, tudo era para ser aniquilado.
Vocês estão me ouvindo? Não se escandalize com isso, está escrito. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que está escrito. Só que Deus estava sinalizando ali, apontando para uma batalha que nós iríamos enfrentar, não mais nessa esfera. Deus já estava sinalizando uma batalha que nós iríamos guerrear nas regiões celestiais. Porque Deus mandava fazer isso, por quê? Porque se sobrevivesse uma criança, aquela criança ela se levantaria, ela geraria uma outra geração e continuaria guerreando contra o povo de Deus. Então Deus ele pedia para que o seu exército, para que Israel fosse determinante. Quando vocês forem vencer uma guerra, vocês precisam vencê-la de forma plena. Porque quando o inimigo guerreia contra nós, irmãos, a estratégia dele é a mesma. Nós precisamos entender que no mundo espiritual não há sentimento de dó. O inimigo, quando ele vai guerrear contra as nossas famílias, ele não chega para o pastor Max e fala: pastor Max, é o seguinte, olha, eu vou guerrear com você, mas não vamos fazer uma guerra limpa. Eu vou deixar os seus filhos de fora, eu vou guerrear só contra você e a Nani. Ele não faz isso. O diabo, Jonas e Roberto, quando ele vai guerrear contra a nossa família, ele não chega para você e fala que vai deixar o Gabriel e a Larissa de fora, não, porque são crianças. É injusto da minha parte lutar contra a criança. Eu vou lutar contra você que é homem, contra você que é mulher. Não, o diabo ele não faz isso. Muitas das vezes nessa batalha, ele deixa homens e mulheres de fora e ele ataca crianças. É por isso que no mundo espiritual, nessa batalha que nós não lutamos contra carne e sangue, nós precisamos estar preparados, irmãos, porque essa guerra é uma guerra travada. E ele vai atacar por onde você menos imagina. Os lugares que você não tem nem noção, pode vir um ataque do inimigo. Muitas das vezes pode vir por meio de um celular, irmãos. Um celular num desenho inofensivo, em que seu filho está vendo ali duas bolinhas, dois desenhos pulando para lá, pulando para cá. Pode haver uma mensagem do inimigo atacando seu filho. Nessa batalha, o diabo, ouça isso por favor, e eu quero que você entenda, porque é necessário que haja uma mudança de estratégia nessa guerra. É necessário que a gente se posicione da forma correta. O inimigo, ele não vai olhar para você, Léo, e falar assim: ei Léo, você está descosta para mim, nunca eu vou te atacar pelas costas, vira que eu quero te atacar frente a frente. Não, o inimigo é sujo. Se ele puder, ele vai te atacar pelas costas. Ele vai te atacar quando você estiver dormindo, quando você estiver cansado, falido, caído, no chão, no pó. O inimigo não vai esperar que você esteja forte, não. Ele vai querer pisar na sua cabeça quando você estiver fraco. Entenda o conceito de guerra, por favor, irmãos. O inimigo não está brincando. Muitos nessa noite olham para suas famílias e a sua atitude é como quem está brincando. Nós não podemos mais brincar em ser famílias. Nós não podemos mais brincar em ser pai, em ser mãe, de maneira nenhuma. Enquanto nós estamos brincando, o diabo, o nosso adversário, ele está levando as coisas muito a sério. Porque ele sabe que os dias dele estão contados. Ele sabe que o seu governo terá fim. E novamente o nosso Deus na terra, não estou falando do céu, porque no céu o nosso Deus ele governa plenamente. Na terra o nosso Deus, por meio da igreja, por meio dos homens, ele voltará a reinar plenamente. A sua vontade voltará a ser plena na terra. Você está entendendo isso? Por favor, eu só quero que você entenda. Pode ficar em silêncio, mas só entenda. Eu quero que essa palavra ela entre na sua mente, ela desça no seu coração, ela mova as suas mãos, ela mova os seus pés, e que a gente possa tomar uma atitude, irmãos. Não dá mais para a gente ficar encarando as coisas como nada a ver. Não, não pode. Essa é uma das maiores estratégias do inimigo, nada a ver. Enquanto você está navegando na onda do nada a ver, o inimigo está levando a sério. Por favor, entenda isso. E a minha oração é para que Deus, nesses últimos dias, Ele levanta as Joquebede e as Anas. Sim, mulheres que lutarão pelos seus filhos. E nós sabemos que a mulher representa a igreja. Então, que Deus levante a igreja. Que Deus levante mulheres, que Deus levante a igreja, que não se renda a um sistema, que não se intimide com a perseguição.
E quando saiu aquela lei, porque ele foi tentando matar os filhos, tentou falar com as parteiras, como diz uma expressão popular, deu um migué neles, deram um jeitinho, aí quando ele pressionou, elas, não, as hebreias são muito espertas, quando a gente chega, elas já deram a luz, são muito espertas, e então ele dá uma ordem, mata e lance no rio. Então, Arão, pai de Moisés, ele teve aquele filho com Joquebede naquele momento tão turbulento, porque Moisés ele nasceu num momento turbulento no Egito. Moisés ele nasceu num tempo difícil, irmãos. Então quando Moisés nasceu, se Joquebede e Arão pudessem escolher, talvez eles não queriam ter Moisés naquele momento. É por isso que tem muitos pais, ouça isso, que olham a situação em que estamos vivendo e falam assim, não vou ter filho não, que vou deixar as coisas melhorarem. Cuidado, porque talvez para esse tempo, Deus quer gerar um fruto na sua casa, porque quem vai cuidar de você, não é o tempo, quem vai cuidar de você, da sua casa, não é o governo, quem vai cuidar da sua família, dos seus filhos, não é as coisas melhorarem, você estar bem economicamente, você ter o seu carro, sua casa, quem vai cuidar de você é Deus. E Deus vai cuidar do seu filho tendo você carro ou não. Deus vai cuidar do seu filho você tendo uma casa ou não. Deus vai cuidar do seu filho você tendo um bom emprego ou não. Deus vai cuidar, porque Ele disse que cuida, e Ele cuida. Não espere as coisas melhorarem para que você permita que Deus cumpra a vontade dEle no seio da sua família, não. Só creia. A Bíblia diz, pelo salmista Davi, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu creio nessa palavra. Eu creio, irmãos. Então a Bíblia fala que Joquebede pega aquele menino e guarda ele por 3 meses. A palavra guardar aqui no original, ela também tem um significado de entesourar, armazenar. Então eu fiquei pensando, você falou, como assim, Senhor? Como assim? Aí eu comecei a pensar em Joquebede olhando para Moisés. Durante 3 meses, sabe o que ela fazia? Ela armazenava. Eu fico imaginando Joquebede olhando para Moisés e armazenando nele palavras. Ela orava por aquele menino, ela começava a armazenar palavras na vida dele, e ela dizia para Moisés muitas coisas. Eu fico imaginando, irmãos, Joquebede, ela falando declarações para Moisés, filho, você é uma bênção. Eu fico imaginando Joquebede falando para Moisés, meu filho, você não vai morrer. Você nasceu em meio a um sistema corrupto, estão tentando tirar a sua vida, mas você não vai morrer. Você será eterno enquanto você não cumprir o propósito de Deus na sua vida na terra. Eu imagino Joquebede liberando palavras sobre aquele menino, entesourando, armazenando. Pais que estão aqui nessa noite, mesmo que a situação se torne difícil, mesmo que as coisas elas venham estar estreitando, não cesse de entesourar na vida do teu filho, não cesse de armazenar nele palavras. Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo que Moisés, com 3 meses, não estivesse uma estatura, mas ele já tinha uma identidade. Ouça isso, por favor. Mesmo que ele não tivesse uma estatura de homem, ele já tinha uma identidade. E eu fico imaginando Joquebede liberando palavras sobre Moisés, dizendo, filho, você tem uma identidade, e aquilo que Deus disse que você iria fazer, você vai fazer. A vocação de Deus para a sua vida, você vai cumprir. Se Deus tem uma palavra, filho, e eu creio, a palavra de Deus, ela vai se materializar e ela vai se tornar real. Mães que estão aqui, pais que estão aqui, por favor, pare de lançar palavra de maldição sobre os seus filhos. Para de lançar palavra que as coisas não vão dar certo. Pare de falar para o seu filho, filho, as coisas estão tão difíceis. Não, libere palavras da parte de Deus, declare, creia, acredite, porque Deus é fiel. E por fim, diz a Bíblia, que ela então faz um cesto, porque passou 3 meses, porque existe o tempo em que nós precisamos armazenar os nossos filhos, existe o tempo em que nós precisamos entesourar os nossos filhos, mas existe o tempo também que nós temos que colocar eles sobre as águas. Nós precisamos liberar e nós precisamos confiar que Deus, Ele vai cumprir a boa obra. Pais que seguram muitos filhos, não, isso não faz bem, irmãos.
Nós precisamos ministrar uma palavra, mas nós precisamos também dar aos nossos filhos condições para que eles caminhem sobre essa palavra. Então liberou e fez um cesto. E é interessante que, quando eu olho para essa palavra cesto, no original é a mesma palavra que arca. Então, da mesma forma que Joquebede fez ali uma arca, Noé também fez uma arca. Olha que interessante. É a mesma palavra. Ali era um cesto, era algo pequeno para conter uma criança. Noé também fez uma arca, só que não era um cesto, era uma embarcação grande para conter a família. E quando eu olho para o cesto, para aquela pequena arca, a Bíblia diz que Joquebede passou betume. Quando eu olho para Noé fazendo também aquela arca, Noé também passou betume. E o betume é um tipo de lodo que dá ali do lado do mar, ali naquela região oriental, que eles pegavam, é tipo um asfalto, algo que impermeabiliza, né? E essa palavra ali no original de betume também significa algo que me chamou muita atenção, preço de uma vida. Então betume no original tanto significa asfalto, um lodo, uma lama que impermeabiliza, também significa o preço de uma vida. Então notem bem que aquela arca, aquele cesto tipifica um lugar seguro. Então Joquebede colocou o seu filho em um lugar seguro. Noé também, quando fez uma arca, ele fez para colocar a sua família em um local seguro. E quando betumou com aquele asfalto, aquele piche, que também significa o preço de uma vida, irmãos, eu não consigo deixar de ver Cristo aqui. Eu não consigo deixar de ver Cristo plenamente. Cristo é a arca e Ele também é o betume. Cristo é o lugar seguro. Por quê? Porque na arca ela está protegida por o preço de uma vida. E a vida de quem? A vida daquele que morreu numa cruz por mim e por você, mas não continua morto, ele ressuscitou. Então o melhor lugar para nós tornarmos seguro e protetivo para os nossos filhos, para a nossa família, continua sendo o mesmo, não mudou. Cristo, aquele que pagou um preço por mim e por você. Aquele que pagou um preço por mim e por você. Você consegue entender isso? E a Bíblia fala que Joquebede colocou ali aquela criança, liberou ali no Nilo, e quando a rainha, filha de Faraó, estava tomando banho e viu ali aquela criança, pegou, e então a irmã de Moisés, que estava assistindo, correu e conversou com ela. Olha que essa criança, ela se afeiçoou porque Moisés era bonito, então perguntou se você quer que eu consiga alguém para cuidar? Ela, você teria alguém? Tem alguém especial. Então a irmã de Moisés pega e leva Moisés de volta para sua mãe. E então Joquebede vai e cuida do filho. Porque irmãos, quando uma mãe, quando um pai, ele entende a identidade dos seus filhos, não precisa se preocupar. Eu, certa feita, ouvi o pastor Paulo falando algo que eu achei muito interessante, que quando os pais, eles sabem a identidade dos seus filhos, eles não precisam se preocupar, eles só se dedicam a dar o destino. Entende isso? Tem muitos pais, e ele falava, tem muitos pais preocupados com a salvação dos seus filhos. Você não precisa se preocupar com a salvação dos seus filhos, entenda isso. Porque a salvação dos nossos filhos é uma obra de Cristo, não é obra nossa. Agora, instruir os nossos filhos na sua vocação, isso já é um encargo nosso. Então, Joquebede, na fase bem tenra de Moisés, estabeleceu nele a identidade, não que ela Deus, mas que ela sabia que Deus já havia colocado naquele menino. Então quando Moisés foi devolvido para ela, então ela estabeleceu a vocação, deu um destino, e a Bíblia fala, ensina o menino, e quando ele crescer, ele não vai se desviar. E Moisés cresceu, se tornou um homem,
E quando chegou o momento mais importante da sua vida, em que ele precisou tomar uma decisão, eu imagino, irmãos, que ele se lembrou dos ensinos da sua mãe. E ele abriu mão do conforto do palácio, ele abriu mão dos privilégios de ser um filho adotivo de Faraó, para que ele pudesse, então, cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Ei, por favor, pare de se preocupar com aquilo que você não deve se preocupar, mas se empenhe naquilo que Deus pediu para você fazer. Vocês estão entendendo isso? E para nós finalizarmos nessa noite, eu quero que você entenda, por favor, os filhos, eles nunca serão obstáculos, irmãos. Por favor, vamos parar de olhar, graças a Deus tem uma frase que já até acabou, mas talvez eu estou falando para algumas pessoas que já falaram assim, meu filho está entrando na fase da aborrecência. Talvez algumas pessoas falem na fase da aborrecência, jovem só dá dor de cabeça, jovem só dá trabalho, filho, meu Deus. Eu me lembro, ouça, que eu pastoreava uma igreja, e quando eu pastoreava essa igreja, novo, eu e minha esposa, a minha esposa engravidou do nosso primeiro filho, com 3 meses de casados, engravidou do nosso primeiro filho. A nossa programação era, a gente vai viver um tempo sem filhos, vamos curtir bem sem filhos, aí depois o quê? Uns 3, 4 anos, mais ou menos assim, então a gente vai pensar, com 3 meses de casado, irmãos, veio o Aleph, aleluia, glória a Deus, aí vem o Aleph, então amém, aí veio o Aleph, aí então, e eu pastoreava uma igreja longe, bem longe, a gente morava num lugar assim, entre montes e vales, e a gente saía, eu não tinha carro, irmãos, aí assim, eu saía com o Aleph no colo e a minha esposa com as bolsas e a Bíblia, naquela época eu tinha uma Bíblia Thompson, que é as Bíblias de estudo, que pesava quase uns 10 quilos, ia ela com a Bíblia Thompson e a bolsa e o Aleph no colo pequeno, aí passou um ano, a nossa intenção era continuar com um filho, aí veio o Gabriel, também sem programar, aleluia, aí o Aleph aqui, o Gabriel aqui, a Raquel já com mais bolsa das crianças, a Bíblia, e vai nós, desce o morro, sobe o morro, era longe, naquela peleja. Aí depois eu falei com ela assim, eu quero uma filha, mas se vir menino é 3 meninos, mas eu quero uma filha. Aí a gente decidiu ter uma filha, e graças a Deus, aí veio a Isabelle, nossa filha. Aí como é que funcionava, irmãos? Quando a minha esposa engravidou, ouça isso, vocês lembram do que Faraó fazia? Faraó, ele aumentou o tributo, ele aumentou o trabalho, ele mandou construir torres, e quanto mais pressionava, mais o povo crescia. O que eu quero dizer nessa noite é, irmão, se o inimigo lançar palavras para te parar, se o inimigo, ele lançar palavras para intimidar, pega as palavras do inimigo e faz uma estrada e caminha sobre elas e avança, não deixa essas palavras te parar não. Não faça com que as palavras do inimigo te façam desistir. Aí quando a minha esposa, ela engravidou da Isabelle, aí um instrumento, sei lá de onde, falou o seguinte, não tinha filho, não tinha carro. Veio um filho sem carro, veio 2 sem carro, agora com o terceiro, agora que não compra carro mais. Falou desse jeito, só que não falou comigo, falou com ela. Aí ela veio falar para mim, olha, fulano falou assim, que agora que a gente não compra um carro meu. Eu falei, fica tranquilo, não tem problema não. Moral da história, Aleph aqui, Gabriel aqui, não, Isabelle aqui, Gabriel aqui e o Aleph aqui. Aumentou mais bolsa para Raquel e vai nós descer morro e subir morro. A gente não parou, irmãos. Cresceu a família, mas nós não paramos, continuamos caminhando, continuamos indo. Só que aquela palavra mexeu, não tem umas palavras que mexem? Fala, Senhor, não, isso não pode. Eu meio que fiquei meio igual Asaf, não pode um negócio desse. Aí eu fui orar ao Senhor e eu tomei coragem. E eu me lembro que eu trabalhava numa empresa em que o dono da empresa era turco e tinha fama de ruim.
Ninguém pedia nada para ele. Mas não tem aquele dia que você se enche do Espírito de Deus e fala assim, quer nem saber, eu subi e falei para ele, é hoje que eu vou pegar meu carro. Aí eu subi, sentei, olhei nos olhos e falei, o que você quer? Eu falei assim, eu quero que você compre minhas férias. Porque aí eu estava pensando com o dinheiro das férias, falei assim, vou dar entrada num carrinho, né? Aí ele falou assim, você quer que eu compre as suas férias por quê? Porque eu estou precisando comprar um carro para mim. E isso era mês de junho. Mês de junho mais ou menos. Ele falou assim, você quer comprar um carro? Eu falei, eu quero comprar um carro. Tem um carro que entrou aí, era um Uno quadradinho de 4 portas. Tem um carro que entrou e eu quero comprar esse carro. Aí eu quero pegar minhas férias e eu quero que o senhor compre minhas férias que eu vou dar entrada. Aí ele ficou olhando para mim, aí eu comecei, aquele turco. Aí ele pega o telefone, na minha frente. Aí ele liga para a secretária dele e falou assim, o Alex está ainda aí. Faz o seguinte, calcula as férias dele, eu vou pagar as férias dele, e calcula quanto que daria o 13º dele, e adianta o 13º para ele. Aí desligou o telefone, eu não estava acreditando, ele falou assim, só faz um favor para mim, o que foi? Tenta parcelar o menos possível, que eu não quero ninguém endividado na minha empresa. Aí eu saí dali, irmãos, comprei um carrinho, levei ele para minha esposa ver, e depois daquele dia, irmãos, os meus filhos queriam até ficar dormindo no carro. O lugar que eles mais, olha só, eu carreguei tanto eles nas costas, que o lugar que eles mais gostavam no carro era o porta-malas. Ele falou, pai, deixa a gente pegar no porta-malas, no lugar de carga, acredita nisso? Por que eu estou dizendo isso para você, irmãos? O inimigo pode se levantar, irmãos. O inimigo pode fazer o que ele quiser, mas ele nunca vai frustrar os planos de Deus. Se os teus sonhos, os sonhos que você tem para com a tua família, eles estão alinhados com a vontade de Deus, deixa o inferno se levantar, só acredita, vai se materializar, vai acontecer. Se você tem sonhos para a sua família, se você tem sonhos para os teus filhos, se você tem sonhos para a tua casa, acredita, alimenta, deixa o Espírito de Deus fortalecer isso dentro de você. Deus, Ele move céu e terra, Ele para sol, para a lua, Ele abre o mar, tira a água da rocha, porque Ele é Deus. Ele pode fazer, creia nisso, em nome de Jesus, creia nisso. Os filhos, eles nunca podem ser um peso para nós. Você carrega um aqui, carrega outro aqui, bota outro aqui, e vai, e segue, glorifica a Deus. É interessante, que quando eu olho para um homem na Bíblia chamado Enoque, ali no capítulo 5, versículo 19 a 23, fala que Enoque foi um homem que, ele andava com quem? Ele andava com Deus. Você já viu alguém reclamando que quando os filhos vieram, tudo ficou mais difícil? Ficou mais difícil ir na igreja, ficou mais difícil assumir um cargo. Quando pergunta, pastor, meu filho está dando dor de cabeça, dando trabalho. Não pense assim. A Bíblia diz que Enoque não tinha filhos, ele não tinha filhos, e ele não andava com Deus. É a Bíblia quem diz. Então a Bíblia fala que ele teve um filho chamado Metusalém, e depois que ele teve um filho chamado Metusalém, é que ele começou a andar com Deus. Então o filho nunca vai ser impedimento de nós andarmos com Deus, irmãos. E diz mais, ele não andava com Deus, teve um filho chamado Metusalém, começou a andar com Deus, e 300 anos andou com Deus, gerando filhos e filhas, veio um monte. E quanto mais vinha, mais Enoque andava com Deus. Quanto mais filhos vinham, mais a casa de Enoque cheirava a essência divina. E a Bíblia diz que ele viveu 365 dias, talvez para cada ano ele teve um filho. Sei lá, 2 no ano. Que casa cheia de filho. E quanto mais os filhos vinham, mais eles viam Enoque andando com Deus. E de repente, para de ter filhos. E depois de 65 anos sem ter filhos, Deus vai então tomar Enoque. Meu Deus, os filhos nunca vão ser impedimentos, irmãos. Muito pelo contrário, que os filhos, eles nos impulsionem cada dia mais na presença de Deus. Porque se você orava não tendo filho, quando você tem um filho, você passa a orar dobrado. É assim que acontece, irmãos. Você consegue entender isso? Porque, irmãos, os filhos nos trazem mais responsabilidades. Olha que coisa interessante, eu quero finalizar. Eu já falei finalizar 2 vezes. Meu Deus. Pedro,
No 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 20, ouça isso. Pedro diz que na arca entraram 8 almas. 8 almas. 8 almas. 8 almas se salvaram de milhões. 8 em uma arca. Quando eu olho aqui para Gênesis 6,15, eu vejo as medidas que Deus ele deu para Noé para que ele construísse a arca. E as medidas ali na Bíblia, você encontra em côvados, algumas Bíblias já traduzidas, não há uma concordância exata na metragem, porque o côvado ele mudava muito de tamanho, mas a média é que a arca tinha 150 metros de comprimento, ela tinha 25 metros de largura e ela tinha 15 metros de altura, era muito grande. E recentemente, um homem reproduziu a arca, literalmente, ele reproduziu com as mesmas medidas, e ele disse o seguinte, que nesta arca reproduzida, cabe-se aproximadamente 5.000 pessoas. Mas entraram quantas? 8. Então numa arca de aproximadamente 5.000 pessoas, entraram 8. Então assim, se nós formos analisar racionalmente, é como se a arca fosse um projeto que não deu certo. Consegue entender isso? Porque um projeto para caber tantas pessoas, Mariana, no final só levar 8, é como se alguma coisa deu errado, hein, pastor Marcelo? Um projeto para caber tantas pessoas, caber tão poucas. Não, entenda isso, não é assim. O maior problema hoje é que nós nos preocupamos muito com as pessoas, muito com as pessoas. É errado se preocupar com as pessoas? Não é errado, irmãos. Nós nos preocupamos muito com outras famílias. É errado nós nos preocuparmos com outras famílias? Não é errado, de maneira nenhuma. Mas eu quero que você nessa noite pegue uma chave muito importante. Muito importante. A arca não foi e nunca será um projeto fracassado, de maneira nenhuma. Porque quando eu olho para Josué, capítulo 24, versículo 15, eu vejo ali Josué cercado por muitas famílias, e Josué ele mostrava preocupação com os seus irmãos, claro que ele mostrava preocupação com a maneira de vida daquelas pessoas, com as decisões que aquelas famílias tomavam, com a forma em que eles ficavam cocheando entre dois pensamentos, ele se preocupava, e é natural nós nos preocuparmos, por favor. Mas eu quero que você entenda que a intenção de Deus não é que a gente apenas se preocupe com as outras famílias. O que Deus quer é que a gente assuma uma responsabilidade com a nossa. Porque muitas das vezes nós estamos nos preocupando muito com outras famílias e nós estamos esquecendo da nossa casa. Noé não conseguiu salvar milhões de pessoas, não conseguiu, mas ele salvou a sua casa. O que eu quero dizer para você nessa noite é, irmão, se você não conseguir salvar multidões, pelo menos salva a tua casa. Se você não conseguir salvar muitos filhos, salva os teus. Por favor, salva a tua casa. Tem pessoas que estão preocupadas em salvar muitos casamentos e estão com seus casamentos naufragando, morrendo. Por favor, se preocupe com outros casamentos, sim, mas salve o teu, salva a tua família. Vocês estão entendendo isso? E nessa noite eu quero que você entenda que o alvo de Deus são as famílias, a minha família, a tua família, e nós não vamos desistir dela porque Deus não desistiu. E eu quero orar com você, fique de pé. Nessa noite o Senhor ele está nos convocando, nos chamando. Vamos salvar as nossas famílias. Vamos salvar os nossos filhos. Eu quero dizer que se você salvar só a sua família deu certo. O projeto de Deus teve êxito. E nessa noite o alvo de Deus é a tua casa. Nessa noite o alvo de Deus é a tua vida, é a tua família. Eu quero dizer que o céu nessa noite está olhando para um lugar específico.
Eu quero dizer uma coisa para você: não adianta você pintar as paredes de fora com uma cor muito bonita, não adianta você colocar na frente da tua casa um jardim com belas flores, não adianta você colocar um telhado colonial, não, nada disso vai enganar a Deus. Deus, Ele sabe exatamente como está a tua casa. Deus, Ele sabe. E nessa noite Deus te trouxe aqui não é para te acusar, de maneira nenhuma. Nessa noite Deus não te trouxe aqui não é para te expor, de maneira nenhuma. Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele ainda pode realizar um milagre. Talvez eu estou falando para famílias nessa noite que a esperança ela está por um fio. Quantos ataques você tem sofrido? Quanta perseguição. Talvez eu estou falando para pessoas aqui nessa noite que você já falou assim: eu vou lá e para mim é a minha última tentativa. Que bom que você veio nessa noite a esse lugar. E que bom que você decidiu, ainda que talvez de forma tardia, porque infelizmente Deus continua sendo a última opção. Mas ainda que essa não seja a melhor atitude, Deus, no seu infinito amor, Ele não fica aborrecido com isso. Porque o coração de Deus não se move como o nosso coração. Lembra daquele pai? Ainda que o filho foi, o abandonou, desejou que ele tivesse morto, mas quando voltou o pai estava do mesmo jeito, esperando de braços abertos. Porque o olhar do pai sempre esteja voltado para a mesa, uma mesa cercada de muitos filhos. E eu quero orar pelas famílias mais uma vez. Nós não cessaremos de orar. Nós não desistiremos da nossa família, e esta casa não desistirá da sua. Esse é o lugar onde as famílias serão restauradas e estão sendo. Este lugar é um lugar onde os filhos eles receberão destino e estão sendo. Este lugar é um lugar onde os filhos eles frutificarão, eles se multiplicarão, eles manifestarão a imagem, a semelhança de Deus. Se una a tua família, por favor. Eu quero pedir o grupo de louvor que entoie uma canção. Entoie uma canção, por favor. E no momento em que essa canção estiver sendo entoada, eu quero que você se una à sua família. E eu quero que você louve e que você declare palavras abençoadoras. Eu quero que você retire palavras que um dia você lançou. Talvez você nem percebeu que fez isso, inconscientemente. Eu quero que você ore e fale: filho, filha, eu retiro todas as palavras que eu liberei sobre a tua vida que te prejudicaram na caminhada. Eu retiro todas as palavras que te impediram de ser impulsionado para o destino. E eu quero nessa noite te abençoar. Eu quero declarar palavras que vão fazer com que você acerte o alvo. Vamos adorar o Senhor. Puxa a tua família para perto, por favor. Puxa para perto, abraça. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Que tua bênção se derrame. Nós te adoramos, até Senhor. 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agora fazer uma oração específica. Irmãos, notem bem. Existe um momento na nossa vida que nós precisamos ser intencionais. Amém? Precisamos ser intencionais. Existe um momento nas nossas vidas que, para que Deus faça algo, Ele espera de nós apenas um passo. Um passo. Eu quero fazer um convite nessa noite. Se existe alguma família que está aqui e você entende que você tem sido alvos de muitos ataques, e você tem percebido as bases, as estruturas da sua família sendo atacadas e fragilizadas, eu quero fazer um convite. Existem muitas famílias aqui nessa noite que querem estender as mãos e orar por você. Eu quero que você saia do teu lugar e você venha aqui à frente. Ou talvez você está aqui sozinho, a sua família não está, e você quer nessa noite
representar a tua família. Eu quero que você venha à frente e nós vamos orar por você. Não se intimide, não tenha vergonha. Nós estamos aqui em família. Sai do teu lugar e vem à frente e nós vamos orar por você. Amém. Que Deus abençoe. Nós vamos orar por vocês. Pode vir à frente. Amém, minha irmã. Pode vir à frente. Nós vamos orar por vocês. Existem famílias aqui que vão estar orando nessa noite por você. A palavra do Senhor diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir que os intercessores se posicionem. E eu quero pedir, irmãos, que famílias dessa comunidade de fé, vocês se movimentem e venham aqui à frente nos ajudar a orar. Famílias, por favor. Eu quero orar, Marlon, Patrícia, nos ajuda a orar por famílias que estão aqui, por favor. Famílias, eu quero que agora famílias saiam dos seus lugares e venham aqui e nos ajude a orar. Por favor, estender as mãos. Não coloque a mão na cabeça. Às vezes, se puder não colocar a mão, seria bom, mas se é alguém conhecido, coloca a mão no ombro, pode, em nome de Jesus. Nos ajude a orar. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar adorando o Senhor, nós queremos que você receba a oração das famílias que estão aqui. A oração é um projeto de Deus. Notem bem que toda vez que o inimigo se levanta contra a família, ele está se levantando contra o projeto de Deus. Toda vez que o inimigo se levanta contra filhos, ele está se levantando contra a herança do Senhor. Toda vez que o inimigo se levanta contra pais, ele está se levantando contra a imagem representativa de Deus na terra. Toda vez que o inimigo se levanta contra uma mãe, ele está se levantando contra a igreja. E nessa noite nós sabemos que Deus, Ele é maior, Ele guerreia e peleja por nós. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e seus filhos e os filhos e seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti é contigo.
pode aplaudir o Senhor? Você pode fazer isso em nome de Jesus. Acredite na sua família, por favor. Acredite na sua família. Alan, pode acender, por favor. Ei, os nossos filhos, eles são como flechas, irmãos. E o que eu desejo é que os nossos filhos, eles em Cristo, possam viver aquilo que nós ainda não vivemos. O desejo do meu coração é que em Cristo os nossos filhos, eles irão a lugares que nós não fomos. O meu desejo é que em Cristo os nossos filhos, eles farão aquilo que nós não fizemos. Os nossos filhos, eles são bênçãos nas mãos do Senhor. E nós, como pais, como família, nós guardaremos a nossa casa. Nós celebraremos as nossas famílias. Nós, homens, assumiremos a responsabilidade que Deus nos deu. Nós não nos intimidaremos. Nós não vamos nos intimidar, irmãos. Porque o nosso Deus, o trono dele, ele está acima de todo governo. O trono do nosso Deus está acima de todos os tronos. E aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Você crê nisso? Fala comigo. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Declare isso em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmãos. Nós vamos orar agradecendo. Pode aplaudir de novo ao Senhor.